ultrapassar. Bora lá, então, gente. Continuando. Então, eu estava contando para vocês. Vou fechar aqui, senão fica... Ai, pronto. Eu estava comentando com vocês, eu estava comentando aqui o lance da Iracema. Então, olha só. Esse é o encontro deles, né? Eles se encontram a primeira vez, assim, e aí nós temos... Ela tá lá, deitada, tá toda fofa, e aparece, assim, do nada, na frente dela. Aquele guerreiro. Olha o guerreiro medieval, tá? Então, olha, é um guerreiro estranho. Se não for um mau espírito, né? Mas é um guerreiro com roupas ignotas, armas ignotas. Quando ela viu aquele guerreiro, né? Alto, forte, loiro, olhos azuis, ela se levantou rapidinho. Ela é uma guerreira. Nós não podemos esquecer que a Iracema, apesar da virgem dos lábios de mel, né? Ela é uma guerreira. Então, ela viu aquele guerreiro, ela rapidinho catou a flecha. E aí, gotas de sangue borbulharam no rosto dele. Você passou aqui, ó. Passou rapidinho. Ele, para se defender, ó, o elemento religioso. Sobre a cruz da espada. Ele pôs a mão sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. Então, eles se encontram. Na verdade, são dois guerreiros. E aí, esse encontro já começa com esse elemento do indígena com o homem branco. Gente, eu sempre pego um livro para a gente dar uma olhadinha mais de perto, porque eu acho importante, tá? Aqui é o trecho em que Martim se apresenta para Araquém. Quem que nós temos? Nós temos Iracema, o pai da Iracema é Araquém. Então, a Iracema acha esse estrangeiro na mata e ela leva para a tribo dela, tá? Então, vou ler esse trecho para vocês, tá bom? Dá para aguentar? Então, vamos lá. O estrangeiro, que elas nem esperam a resposta, né? O estrangeiro disse: sou dos guerreiros brancos que levantaram a taba nas margens do Jaguaribe, perto do mar, onde habitam os pitiguaras, inimigos da tua nação. Meu nome é Martim, que na tua língua diz como filho de guerreiro. Meu sangue do grande povo que primeiro viu as terras da tua pátria. Já meus destroçados companheiros voltaram por mar à margem do Paraíba, de onde vieram. E o chefe, desamparado dos seus, atravessa agora os vastos sertões do Apodi. Só eu, de tantos fiquei, porque estava entre os pitiguaras de Acaraú, na cabana do bravo Poti, irmão de Jacaúna, que plantou comigo a árvore da amizade. Há 3 sóis, partindo para a caça, e perdido dos meus, vim aos campos de Tabajaras. Foi algum mau espírito da floresta que cegou o guerreiro branco no escuro da mata, respondeu o ancião. A Cauã piou além na extrema do vale, caía a noite. Algumas coisas importantes aqui. Então, aqui é o guerreiro falando com o Araquém. Araquém é o pai da Iracema. Aqui, ó, foi algum mau espírito? É o Araquém respondendo, tá? E a minha habilidade, mais uma vez, de fazer um paper aqui. Aí, o que nós temos? Ele está explicando, ele foi levado pela Iracema, ele está explicando, ó, é o seguinte, Araquém, eu me perdi, eu saí para caçar, eu me perdi, mas eu pertenço aos pitiguaras. Então, nós temos os pitiguaras, que são inimigos dos tabajaras. A Iracema é da tribo dos tabajaras. O Poti é amigo inseparável do Martim. Eles fizeram um pacto, eles plantaram a árvore da amizade, mas eles fizeram um pacto de sangue também. E o Jacaúna é um guerreiro, é o chefe da outra tribo. Ele é o Bambambam, tá? Na verdade, o Martim, a partir do momento que ele vai para a tribo do Araquém, a vida dele corre risco.
Porque se os Tabajaras descobrem que ele está ali, então ele passa a correr um risco, porque os caras vão querer matá-lo, e é o que vai acontecer. O que acontece? Existe toda uma trama. Na verdade, existe um guerreiro que é apaixonado pela Iracema, e a Iracema não dá mole para ele. E esse guerreiro ele fica sabendo, ele vai contar para os outros caras, ó, lá na casinha do Araquém temos um guerreiro pitiguara. E existe um momento de muita tensão, que o Araquém enfrenta todo mundo, coloca todo mundo no seu devido lugar para defender o Martim. É uma narrativa cheia dos conflitos, sabe? Então, o que é importante nós entendermos aqui? Tribo da Iracema contra a tribo do Jacaúna e do Poti. O Poti é um grande guerreiro, amigo do Martim. Jacaúna, irmão do Poti. Iracema é Tabajara, filha de Araquém, que é um poderoso pajé. O Caubi é o guerreiro poderosão da tribo da Iracema. Ele é irmão da Iracema. A Iracema guarda o segredo de Jurema, como eu falei para vocês, né? E ela não pode ter contato com homem nenhum. E esse Moacir, meu Deus, acabei de dar um spoiler sem querer. Vai ser o filho, ele significa filho da dor, tá? O que acontece aqui? Nós temos, na verdade, só entrando aí, né? Falando da narrativa para vocês, nós não vamos ficar lendo o trecho aqui. O que acontece? Ele vai para a tribo para a Taba do Araquém e, obviamente, a Iracema está apaixonada por esse homem. Então, olha só a questão do romantismo e como é colocado aí o papel da mulher. Ela se apaixona por ele. O tempo é medido em sóis e lua, como fenômenos pela natureza, né? Ele fala, tantos sóis, tantas luas. Então, existe essa medida de tempo na história. E quando nós falamos, né, o contato deles, o Martim fica um tempo ali, ele tem que ficar escondido na Taba de Araquém. E vejam como existe esse amor repentino, que foi a mesma história lá do Amor e Perdição, esse contato, a Iracema já está perdidamente apaixonada por ele. E ela fica assim muito magoada, porque na noite ele é um hóspede. O Araquém fala: não importa que você seja da outra tribo, você está perdido, você é um hóspede da minha casa. Então, na primeira noite, o Araquém manda buscar as mulheres da tribo, que era um costume da tribo, servir o visitante depois do jantar, um belíssimo jantar, papapá, um banquete, né? Ele podia se servir das mulheres que ele quisesse. E aí, quando as mulheres vão acompanhá-lo, ele fala: e Iracema, não vem? E aí ela fala que ela não pode ir, porque ela é filha de Araquém, ela é a virgem, que ela explica que ela não pode ir. Ele não fala que a ama também, tá? Ele pergunta se ela pode ir ou não. Ponto 1. Ponto 2. Vejam bem, a ideologia. A Iracema é conhecida na literatura como a Virgem dos Lábios de Mel, né? No 8º capítulo, ela já não é mais virgem, vamos combinar, tá? Muito legal. Ela tá, na verdade, o que a Iracema faz? Olha só, onde está o preconceito, né? Ele precisa de uma trama, ele precisa de um amor, ele precisa da fusão do elemento europeu com o elemento indígena. A Iracema vê que ele está sofrendo, ele está dormindo e ele está sofrendo porque ele sonha, ele está sofrendo de saudade da terra dele, porque ele fala para ela em alguns momentos que ele deixou uma noiva na terra dele, deixou a irmã, deixou a mãe, e ele sofre de saudade. Bom, enfim, em determinado momento a Iracema manipula, ela vai até o santuário e manipula a erva de Jurema, o licor de Jurema, e dá para o Martim, para que ele beba.
Isso acontece 2 vezes. Num primeiro momento, ele prova, acho que na primeira noite, depois ele pede para ela. E ela dá porque... É que eu não estou misturando os detalhes. Não, e ela dá esse licor para que o sofrimento dele seja aliviado. E ele começa a ter pesadelo, ele toma e ele começa a ter delírios. Então, explica, ele pensa, ele vê ele correndo, ele atravessando os mares, ele chegando na casa dele na Europa, ele abraçando a mãe, a irmã, a noiva, em devaneios, e ele fala o nome, né, dessa noiva, e aí Iracema fica triste. Bom, mas aí ele continua, em determinado momento, nos sonhos dele, essa noiva se transforma na imagem da Iracema. E ele tem uma noite de amor com a Iracema. Ok. Enquanto isso, do outro lado de Gotham City, Poti e Jacaúna estão tentando tirá-lo, porque ele está no meio do caldeirão aqui. Ele não pode simplesmente sair. Agora eu vou voltar lá para minha tribo. Ele não pode. Então, eles estão... a tribo dos Pitiguaras vem para salvar, para tirar o Martim daqui. E existe uma luta muito sangrenta. Eles conseguem tirar, né? E quando eles percebem, eles são perseguidos, né? Existe uma luta, mas antes dessa luta, quando eles vão fugir, então o Poti vem buscar o Martim, eles conseguem fugir e a Iracema vai junto. E a Iracema vai porque ela também é uma guerreira, e até então ela iria até onde chegaria o fim da tribo, das terras dos Tabajaras. E ela vai. Só que isso, gente, está correndo dias, tá? Porque não é assim, eu dormi, o Martim dormiu, no outro dia ele acordou, vambora. Não foi assim. Então teve todo um tempo, eles se apaixonaram, ele bebeu licor de Jurema. Quando ela chega na fronteira, ele fala, agora Iracema tem que voltar para a casa de seu pai. Porque eles conversam, como que eles representam essa linguagem do índio com o português. A Iracema se refere a ela na terceira pessoa. A Iracema já não pode mais. A Iracema ama Martim. A Iracema... Dando, inclusive, uma conotação ingênua, né? Como se fosse criança. Criança que, às vezes, se refere a ele mesmo na terceira pessoa. Então, quando eles chegam ali na fronteira, ele fala assim, agora Iracema volta para casa do seu pai, Araquém. Aqui, Martim já está seguro, já estou seguro com meu amigo Poti, Jacaúna já vem vindo, tá tudo certo. Ela fala, não posso mais voltar para casa do meu pai. Aí ele fala, você vai voltar para casa do seu pai porque eu não vou desonrar Araquém. Eu não vou desonrar o homem que me defendeu. Ela fala, eu não posso voltar porque eu já desonrei a casa e eu desonrei a minha tribo. Eu serei morta se eu voltar. Porque Iracema carrega no ventre um filho de Martim. Oi? Então, e a galera fala que às vezes é pego de surpresa, né? Pois é, assim Martim foi. Ela, no delírio, no licor de Jurema, na verdade, ele não estava delirando. Ele achou que estivesse delirando, mas ela aproveitou o delírio dele e dormiu com ele. E ficou grávida. Certo? Gente, por que essa questão? Porque o Martim incorpora o herói. Ele jamais poderia desonrar a casa de Araquém. Então, olha o romantismo. Olha a fantasia. Ele fez tudo isso num delírio através do licor de Jurema. E ela, olha a inocência dela, num ato de amor. Ela cedeu esse licor para que ele pudesse sonhar com a noiva. E ela estava por ali, e ele num delírio abraçou e está todo mundo delirando, vamos embora. Tá? Então, tudo acontece, mas tudo tem um porquê. Nós temos algumas simbologias importantes. Bom, aí ela vai embora com ele, tá?
ela tem o filho sozinha. Eles acham uma terra, um Poti fica com eles. Existe um momento em que Poti tem muito ciúme da Iracema tem muito ciúme do Poti, né? E o Martim fica ali no meio. Poti representa essa submissão, sim, ao elemento branco, ao elemento europeu. Mas no enredo, só para terminar a historinha, ela vai embora com ele. Ele fica um tempo com ela, mas os pitiguaras vão enfrentar uma guerra muito feroz contra uns outros invasores brancos que estão chegando. E o Martim vai embora com o Poti para defender a tribo, a qual ele pertencia, a qual ele tinha adotado como sendo dele. E ele deixa a Iracema sozinha. E ela fica sozinha, grávida, com o tempo ela já não pode caçar. Ela tem esse filho, é um parto muito difícil. Por isso, Moacir, filho da dor, é muito difícil. Ela fica muito fraca em algum momento, porque tem uma luta entre os pitiguaras e os tabajaras muito sangrenta. Aparece essa luta. É um capítulo bem legal. Inclusive, achava-se que Calbi estivesse morto. Ele vai visitar Iracema. Enfim, ela vai enfraquecendo, e ela está desiludida desse amor. Agora, veja, o Martim é um homem branco. A Iracema transgrediu os bons costumes, entre aspas. Ela transgrediu. E em nome desse amor, não vai dar para rolar. Essa realidade aqui, ó, o romantismo não comporta. Então, o que acontece? Ela morre. Ela morre depois de muito tempo, né? O Martim e Poti voltam, regressam da batalha, encontram ela deitada com a criança. Ela está morta, ela morre, ela entrega o filho para ele e morre. E aí são esses elementos, olha, o Poti e a Iracema representam esse elemento bom selvagem, o conceito defendido por Rousseau, né? Aqueles que vivem de acordo com a cultura deles, em paz com a natureza, ambos se entregam ao Martim, que é o homem branco, o guerreiro. Esse guerreiro representa os valores europeus, urbanos, o progresso, a força, o novo, o que vem para conquistar. O Poti, na história, renega a natureza dele. Ele se batiza no final, porque não acaba aí, vou contar para vocês ainda. Ele se batiza como Antônio Felipe Camarão. E a Iracema, quando se entrega a Martim, ela deixa de ser filha de Tupã. Então, olha, esses elementos deixam a natureza deixam a raiz deles por causa do elemento europeu. Não é legal? Então, na verdade, Iracema, a história de Iracema, se tornou uma lenda. Ela é a lenda do surgimento do estado do Ceará. Quando começa a história de Iracema, na verdade, ele mostra uma jangada, uma embarcação, e ele fala, além, muito além, entre as ondas do mar, vem vindo uma embarcação, e nessa embarcação tem um homem, uma criança e um cachorro. Porque ele tem um cachorro, o Martim, eu acho que chama Japi, o cachorrinho dele. Então, na verdade, ele vai embora e depois ele volta da Europa teria voltado com padres para cristianizar a terra, com mais amigos. Então, ele volta para a terra de Iracema e simboliza o surgimento do Ceará. Hoje, a lenda de Iracema é mantida, tá? Então, nós temos essa estátua, ela é a guardiã, na verdade, da praia, tá vendo? Está na praia de Iracema. Então, ela é guardiã, aparece ela, Martim. Aqui tem um cachorro, em algum lugarzinho aqui tem um cachorrinho. E tem essa daqui, essa foi feita em 1996. Eu não me lembro, tinha posto a data aqui, não sei. Então, na verdade, Iracema é importante quanto a lenda, né, dela é a fundação do estado do Ceará. Quando nós chegamos também, como eu disse para vocês, as mulheres de José de Alencar são muito fortes dentro do romantismo, tá? Mesmo no romance romântico, quando eu comentar com vocês, ele tem o romance urbano, que é esse romance romântico. O que é isso? É aquele amor idealizado,
o cenário é urbano, é a corte do Rio de Janeiro, os princípios são burgueses, normalmente as histórias não têm um aprofundamento e existe uma tendência a um finalzinho feliz, tá? Nesse romance romântico, o amor idealizado, a mulher é idealizada, sempre são fortes. O dinheiro é sempre um obstáculo. Ou um é rico e o outro é pobre, ou os dois são pobres e querem ficar ricos, ou um era rico e ficou pobre, ou o pobre ganhou uma herança. Por quê? Porque é da burguesia. Então, o dinheiro é sempre um obstáculo para a felicidade e a conquista da felicidade. Valores cristãos. E as mulheres são fortes. Elas sempre fazem aquilo que elas querem pelo amor. E o amor é sempre objeto de felicidade. Então, é o romance romântico nesse sentido. O José de Alencar, além, né, do romance indianista, ele também trabalhou essa outra temática. Aqui nós temos obras como Senhora, A Moreninha, Nossa, são muitas. Yaya Garcia, Helena, que embora seja de Machado de Assis, foi uma obra romântica dele. Lucila, que é totalmente baseado em A Dama das Camélias, tá? Lucila tem um final parecido com o da Iracema, porque a Iracema transgride uma regra. Ela seduz o Martim. Ela seduz, não. Tudo bem, ela deu licor de Jurema e ela ficou com ele. Ela traiu, na verdade, por amor, ela trai a confiança do pai, ela trai Tupã, ela trai Jurema, ela trai todos os guerreiros, ela trai a tribo dela. Por causa dela, porque ela levou o Martim para dentro da tribo, os pitiguaras atacam Tabajaras. Tem muita morte, então realmente ela não podia retornar para a casa dela. Ela faz um belo de um estrago, né? A Lucila, em Lucila, no romance Lucila, ela tem uma vida dupla. Também existe uma desculpa, ela é prostituta, ela era de uma família muito pobre, e a mãe estava morrendo, a irmãzinha não tinha o que comer, e ela se torna prostituta e manda dinheiro para a família. Quando a família descobre, mesmo tendo vivido desse dinheiro dela, a expulsa. E ela vira uma cortesã muito famosa no Rio de Janeiro. E ela se apaixona por um rapaz. E esse rapaz se apaixona por ela. Se apaixona por ela, não cortesã, por ela, antes de saber da vida dupla dela, obviamente, né? E na história, ela também é punida, porque pela idealização, embora ele possa perdoá-la, ela não pode viver. Porque escapismo pela morte. Mais uma vez, essa realidade aqui não vai ser suportada. Uma cortesã não pode viver com um filho da burguesia, ele não pode perdoá-la, ele não pode amá-la, ele não pode querer ficar com ela. Então, ela morre de tuberculose. Então, existe a morte aí. Aí ele fica com a irmãzinha dela. Então, essas mulheres aqui, do José de Alencar, embora seja esse romance romântico, também são muito fortes. É importante falar para vocês que isso tudo pertence à primeira geração, tá? Quando nós chegamos na segunda geração do romantismo, é o que nós chamamos de ultrarromantismo. Essa segunda geração é mais parecida com o romantismo europeu. Então, agora, olha, depois que veio toda aquela questão ali, né, toda a primeira geração, que nós vamos chegar no que nós estudamos lá do romantismo europeu. O que nós vamos ter aqui nesse ultrarromantismo? O sentimento de spleen. Spleen é tédio. Esse sentimento de tédio da vida, esse sentimento pessimista, nossa, que saco que é viver. Escapismo na morte, nos sonhos ou na loucura. O satanismo. Esse satanismo, gente, não é assim, olha, o culto a Satã, mas é a presença desse diabo como o mal, como aquele que vai questionar, que vai trazer, que vai criticar alguns sentimentos, né? O pessimismo
Ambientes de boemia e o mal do século. O mal do século é essa tuberculose, tá? É o mal desse século aí. Esse ultrarromantismo, essa segunda geração, é intensa. Então, ela vai pegar aquelas questões lá do romantismo europeu e vai aprofundar aqui nessa segunda geração. O ícone da nossa segunda geração é Álvares de Azevedo, tá? Álvares de Azevedo começou a vida dele muito cedo. Aos 16 anos, ele era um gêniozinho. Aos 16 anos, ele já fazia direito, ele ingressou na Universidade de São Francisco no curso de direito. Ele precisou de uma autorização especial para frequentar esses cursos, tá? E ele faleceu com 21 anos. Ele, na verdade, foi uma vítima muito cedo da tuberculose. E existe aqui uma polêmica em relação a esse jovem. Por quê? Porque ele escreveu coisas muito pesadas, né? Eu não sei se vocês já leram Noite na Taverna, mas, cara, tem uns contos ali pesadaços. Ele fez A Líria dos 20 Anos, então ele tem... Eu gosto muito de Macário também, que ele fala com o diabo, e vende a alma ao diabo. Então, ele traz um requinte literário, uma técnica literária, um tema, um requinte, que dizem que se ele não tivesse... que a obra dele é muito rica, pelo pouco tempo de produção, pela característica precoce, porque ele era muito jovem, e que, assim, se ele tivesse tido um tempo para produzir mais, ele teria se tornado um clássico da literatura estrangeira, né? Alguns afirmam, porque ele com 16 anos, me parece que ele já era vítima dessa tuberculose. Ele contraiu muito cedo. E ele tinha delírios, ele sofria muito com ela. Diz que ele tinha delírios, que ele passava noites, né? E a tuberculose ia enfraquecendo as pessoas, obviamente. E alguns dizem que tudo que ele escreveu não passou de imaginação dele, que ele foi um adolescente franzino, doente, que ele não teria tido condições de viver a boemia que ele descreve nas obras dele. E outros dizem que não, que justamente por ter sido vítima dessa tuberculose muito cedo, que ele viveu essa vida de libertinagem que ele escreve, sobre a qual ele narra nas obras. Então, existem essas duas correntes, tá? Existe uma tendência, atualmente, para aceitar-se a primeira versão, mas é que ele não teria vivido, até pela lógica, né? Mas a segunda versão não é destacada. Esses jovens aqui da segunda geração, a gente não pode esquecer que eles viviam, né, a boemia. Eles eram, como eu comentei com vocês no romantismo europeu, eles eram filhos da burguesia. Eles não precisavam trabalhar. Então, eles viviam de rendas. Muitos até perderam muito dinheiro. Então, eles passavam as noites nas tavernas. Acredito que vai acabar essa aula já também. Eles passavam as noites nas tavernas, nos bares, né? E eles dormiam o dia todo. Então, eles tinham uma vida muito insalubre. E na época, gente, além da bebida, existia o ópio. Eles se entregavam perdidamente ao ópio, tá? Noite na Taverna é muito interessante, mas nós vamos encontrar aqui. Eu não vou ler esse trecho ainda, porque senão eu mato vocês de tédio. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Depois, se der tempo, a gente volta. E nesses contos de Noite nas Tavernas, nós vamos encontrar o materialismo versus o cristianismo. Então, existem personagens que são ateus,
que defendem que não há alma, que não há nada depois do corpo, que nós somos só a matéria, porque eles são pessimistas. E existem aqueles que falam de Deus. Nós temos o satanismo. Em Macário, ele conversa, ele vende a alma para o diabo, adoro. E esse satanismo não é que ele defende Satã. É muito interessante, gente. A gente precisa sair da caixinha também, às vezes, né? Desculpem, eu até falei que adoro, mas eu adoro essa perspectiva que aparece na literatura. Essa figura do diabo sempre aparece na literatura como o maior crítico do homem. Ele não aparece para detonar a igreja, a religião ou Deus. Ele aparece, e nesses diálogos, ele sempre mostra a mediocridade humana. Ele sempre pega o homem pela vaidade. Ele sempre trabalha lá nos pecados capitais ou nas nossas fraquezas para mostrar quão fraquinhos nós somos, tá? Então, é muito legal isso. Tem um filme, gente, que se chama Advogado do Diabo, se eu não estou louca. É um filme com Keanu Reeves e com Al Pacino. Eu acho que o nome é esse, o Advogado do Diabo. Quem gosta de filme, tem um tempo aí, dá uma procurada nos YouTube da vida que deve ter. Eu acho que já não tem mais nessas... Eu acho que não tem internet, na Netflix, ele é antigo mesmo. Ele fala disso, é mais ou menos nesse naipe aqui. É a história de um advogado famosésimo, tá? E que, na verdade, o diabo quer pegar pela vaidade dele, ele defender, ele derrubar uma menininha que teria sido estuprada, e ele tem que derrubar essa menina no júri. E aí eu não vou, né? Mas aí é essa conversa que se tem. E aqui, esse satanismo é isso, é sempre a figura, parece como uma figura misteriosa, e ele vai mostrando a caca que o ser humano é, embora fale de Deus, embora fale do ser. Então, existe essa questão do satanismo. Orgias. Tem um conto que o cara chega, ele entra no apartamento, ele tem uma festa tão grande que ninguém percebe que ele entra com uma mulher desmaiada nos braços, tá? Vai vendo. Existe a necrofilia e a necrofagia. A necrofilia é a atração pelos mortos e a atração por tudo que nos lembra a morte. A atração pelo funesto. Louco, né? Olha que pesado. E a necrofagia é comer a carne de uma pessoa morta de cadáver. Tem um conto que tem a necrofilia, em outro tem a necrofagia. Incestos. Na verdade, o primeiro conto de Noite na Taverna tem uma ligação com o último conto. E quem está contando, porque em Noite na Taverna são acho que, não me lembro agora, gente, se são 6 ou 7. Bom, são jovens, e cada um está contando a história estranha que viveu, e são histórias macabras, tá? E numa das histórias, o incesto se realiza, se concretiza. São dois jovens, e fala, são jovens, porque eles são impulsivos, os românticos são impulsivos, são rebeldes, eles acham que eles são os donos do mundo, para ele é vida e morte. E aí conta que ele estava jogando, né, dois homens jogando, e um esbarrou no outro, eu acho que era bilhar, e o taco esbarrou no de trás, e aí o de trás perdeu, ocorre uma discussão, e aí em 5 minutos, dois jovens se deparam num duelo. E um morre. E antes de morrer, ele entrega um papelzinho com um endereço, um anel, alguma coisa, olha, eu te peço, porque depois que eles se mataram, então, olha, por honra, mas eu não queria te matar, não, mas eu não queria ter morrido, mas por favor, tá, eu te peço que leve isso nesse endereço, entregue para essa mulher e diga que eu a amo. E esse moço pegou esse endereço e foi para lá.
querendo correr para contar a história antes de acabar a aula. Ele vai para esse lugar. Quando ele chega nesse lugar, ele entra num lugar estreito, num corredorzinho, é uma coisa escondida, como se fosse um cortiço. Ele entra numa alcova escura e mal ele consegue falar, uma moça já abraça, já beija e ele vai para a cama com aquela moça. E ele fica com aquela moça, né? E daqui a pouco ele percebe que o irmão mais velho dela está chegando para matá-lo, porque os dois viviam um amor proibido. E ele vai se defender desse homem que abriu a porta, tudo no escuro, tudo, né, num ambiente nebuloso, escuro. Ele vai se defender para esse homem que abriu a porta e ele mata esse homem, ele atira nesse homem. Quando esse homem cai e bate um facho de luz, ele vê que era o irmão mais velho dele. E que ele tinha dormido com a irmã dele. Então, são histórias trágicas, assim, tá? E aí, é por aí. É noite na taverna, tá? Então, existem os incestos. Então, são contos nesse naipe. Então, o ultrarromantismo vai a fundo nessa questão pesada do romantismo. E temos a morte como escapismo, tá? Então, são contos que trazem esses temas mais pesados. A nossa segunda geração romântica é uma geração que se aproxima mais, que está mais próxima de todo aquele pessimismo, toda aquela intensidade, tudo aquilo que a gente viu lá no romantismo europeu. Particularmente, eu acho a obra, principalmente essa obra dos contos de Macário, eu acho essa obra do Álvares de Azevedo mais intensa do que o que foi desenvolvido no romantismo europeu. Álvares de Azevedo se baseia na obra do Lord Byron, né, de Byron, que sim, também em suas poesias tinha temas muito pesados, também tinha essa constante do suicídio, da morte, da intensidade, e ele sim, Byron sim, constatadamente, teve uma vida muito, muito boêmia, muito polêmica, tá? E, se eu não me engano, conquistou alguns inimigos, inclusive, para a época dele. Então, Álvares de Azevedo depois faz o poema A Líria dos 20 Anos, né, que é dividido em momentos diferentes. Então, no momento ele fala de um amor mais lírico, depois ele fala de uma paixão, uma questão mais sensual, e num final ele já fala dos delírios, da morte, a proximidade da morte dele. Ele não chegou a ver Líria dos 20 Anos publicados, tá? Em Macário, é a história de um jovem estudante sem dinheiro, que está estudando certa noite no quarto dele, da pensão, e ele olha para o lado, na poltrona, tem um homem. E ele vai começar a conversar com esse homem, e esse homem nada mais é que o próprio diabo. E eles vão conversar sobre isso, conversar sobre a vida. Então, Álvares de Azevedo é o nosso grande representante da segunda geração romântica. A segunda geração romântica também é chamada de ultrarromantismo.